Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa rota de aprofundamento de Geografia da segunda série. Eu sou a professora Jamaica Kelly. Esse é o nosso caderno de Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial e a nossa aula de hoje é sobre importação e exportação. Vamos então à nossa aula? Primeiro eu quero mostrar uma imagem. Olha que interessante, essa imagem ela aponta para dois sentidos. Isso é basicamente o que a gente precisa saber sobre importação e exportação. Vocês vão ver que exportar está no sentido de sair e importar está no sentido de entrar. Então, exportar seria saída e importar seria entrada. Feito isso, vamos aprender um pouco mais então. O que é importação? Acompanhe comigo o texto. O ato da importação de um bem ou produto acontece quando um país compra mercadorias ou produtos originados de outro país. Um dos principais motivos que a importação de produtos é realizada é a necessidade de suprir a falta de matéria-prima ou mão de obra que existe no Brasil, que pode não dar conta da demanda necessária. Assim, esses cenários aí podem favorecer quando os recursos são obsoletos ou até mesmo caros, ou ainda quando não existe uma mão de obra qualificada ou preparada para tal necessidade. Então, vocês viram que existem aí alguns motivos que levam alguns países como o Brasil, a comprar de outros países. Isso seria o ato de importar, ou seja, quando você compra um determinado produto de um outro país. Agora vamos para o outro lado, vamos aprender o que é exportação. Acompanhem comigo. Ao contrário da importação, a exportação acontece quando as empresas de dentro do país, ou seja, as chamadas empresas nacionais, vendem seus produtos ou serviços no exterior. Quais são as razões? Vamos lá, algumas das razões pela qual uma empresa decide exportar os seus produtos, ou seja, vender para fora do seu país são, primeiro, a busca pela expansão e a internacionalização. As empresas também, quando buscam aí atender uma demanda que existe no exterior, mas que não existe internamente dentro do seu país. E também o outro fator é, a exportação também é uma maneira de diminuir o excedente da oferta e tornar a produção mais eficiente. Então, isso seria a exportação. Ambos, importação ou exportação, vão influenciar também diretamente o que nós chamamos de balança comercial. Olha só na imagem, a balança comercial, ela é representada através de uma balança, mas que interessante, ela é utilizada para registrar os valores das importações e das exportações de mercadorias. Como acontece aí na balança comercial? Como que é feito? Se o valor das exportações superar o das importações, disse que a balança comercial apresenta um superávit. Porém, se ocorrer o contrário, o país ele vai estar em déficit. Então, a balança comercial, ela serve justamente para a gente observar o equilíbrio entre importações e exportações. Atualmente tem acontecido também um fenômeno mundial que é justamente o e-commerce. E eu quero falar também um pouco com vocês sobre o e-commerce. O que é o e-commerce, professora? O e-commerce é a compra e venda de bens e serviços na internet, quando você se utiliza principalmente de sites para comprar produtos. E isso acontece principalmente devido ao advento da globalização, onde nós temos aí a oportunidade de comprar produtos, por exemplo, que vêm lá da China. E isso é um fenômeno mundial. Olha que interessante. A importação no e-commerce, é importante a gente falar dessa importação, porque ela chegou em todos os cantos aqui do país. O aumento da procura por mercadorias chinesas, ele está aliado principalmente aí à competitividade dos preços. Geralmente você encontra preços bem abaixo do mercado nesses sites e também a facilidade de acesso aos produtos provenientes do país asiático.
São fatores aí que vão influenciar e que provavelmente manterão o crescimento das importações chinesas para o Brasil. Atualmente, se você comprar desses sites, que são os mais conhecidos, como Shopee, Shein, AliExpress, vocês podem receber, aliás, todo mundo tem a oportunidade de receber os seus produtos na sua própria casa, ou seja, você compra da China, mas o produto chega até a sua casa. Olha que interessante, é importante falar que recentemente, aliás, de uns meses para cá, tem surgido um debate bastante importante sobre a taxação desses produtos, justamente para tentar manter aí um equilíbrio econômico. Por quê? Porque esses sites, querendo ou não, eles estão competindo diretamente com as empresas nacionais. E interessante falar que muitos desses sites apresentam até valores menores de produtos e muitas pessoas muitas vezes acabam optando por comprar desses sites, sendo que ela vai receber aí no conforto da sua casa. É um debate bem interessante que precisa ser comentado aqui na nossa aula. Bom, essa foi a nossa referência bibliográfica de hoje. Quero fazer agora com vocês um resumo do que a gente aprendeu na aula. Bem, o tema da nossa aula foi importação e exportação. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que importar é o ato de comprar de outros países e exportar é o ato de vender para outros países. Bem, a importação e a exportação num país vai influenciar diretamente a chamada balança comercial, onde o país vai poder apresentar um superávit ou um déficit, dependendo aí da quantidade que ele exportar e da quantidade que ele importar. É interessante falar também, relembrar a questão do e-commerce, que favorece aí a importação de vários produtos, principalmente produtos que chegam da China todos os dias ao país, porque as pessoas têm aí acesso facilitado através da internet e essa compra é bastante facilitada, principalmente porque ela vai chegar, vai ser entregue na residência aí das pessoas, dos consumidores. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aí na nossa próxima aula. Até mais!